Boa tarde. Antes de iniciarmos a nossa sessão solene, teremos uma apresentação musical do grupo Paraibones. Então peço a todos que sentem nos seus lugares para poder apreciar a apresentação.
Gostaria de agradecer ao grupo Paraibones. Queria pedir mais uma salva de palmas. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Vamos dar início à sessão solene de outorga de grau aos concluintes dos cursos de Ciências Sociais, Comunicação em Mídias Digitais, Filosofia e História, do período letivo 2018.1, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. Para presidir a mesa e iniciar os trabalhos de colação de grau acadêmico, convidamos o professor Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, vice-diretor do CCHLA. Convidamos o paraninfo das turmas concluintes, o professor Giuseppe Tosi. Convidamos o professor Terence Mulhall, coordenador do curso de Ciências Sociais.
Convidamos o professor Bertrand de Souza Lira, vice-coordenador do curso de Comunicação em Mídias Digitais. Convidamos o professor Gilfranco Lucena dos Santos, coordenador do curso de Filosofia. Convidamos o professor Martinho Guedes dos Santos Neto, vice-coordenador do curso de História. Para representar aqui nessa cerimônia todos os servidores técnicos administrativos do CCHLA, convidamos a senhora Anne Ludmila Maúd Souza. Representando aqui nesta cerimônia os pais de todos os concluintes, gostaríamos de convidar a senhora Márcia Valéria da Silva. Quem é a mãe, minha filha? Ela está ali. Tu não tinha visto ela, não? Neste momento farei a leitura, a chamada de todos os concluintes. Então eu peço que quando o aluno for chamado, ele fique de pé para poder aparecer ali no telão, tá? Curso de Ciências Sociais. Habilitação Bacharelado. Érica Maria Correia de Lima. Gabriela Lucena de Oliveira Coutinho. José Mauro de Pontes Pompeu. Laila Cristina Domingos. Mateus Mota de Lima. Núbia Guedes de Barros Ferreira. Pedro Cardoso Saraiva Marques. Curso de Ciências Sociais, licenciatura. Carlota Augusta de Brito Gomes. Fernanda Ribeiro Barbosa. Jamerson Bezerra Lucena. Janaína Correia Lucas. Gesiane do Nascimento Oliveira. Raquel Rodrigues da Silva. Todos os alunos de Ciências Sociais foram chamados? Sim? Curso de Comunicação em Mídias Digitais. Arlinda Aquino de Souza. Bárbara Bianca Araújo Barrufini Giglio. Gabriela Maria Soares Fernandes. Gustavo Lins Menezes Brito. Haroldo de Carvalho Chagas Júnior. Elder Bruno Alves Mendonça de Souza. Gessé Luiz Ribeiro de Melo.
Larissa Carla França de Oliveira. Lucas de Souza Lima. Lucas Pimentel de Bastos. Marcelo Anísio Gonçalves Xavier. Mateus Beltrão de Leon. Ramon Paulino de Lima. Samara Barbosa Sintra Cerqueira. Vitor Breno de Souza Monteiro. Todos foram chamados, mídias digitais. Curso de Filosofia, licenciatura. Aline Pauliana de Azevedo Nobre. Ana Carolina Andrade e Silva. Andréa Tavares de Andrade. Beatriz de Almeida Martins. Emerson Douglas do Nascimento Fernandes. Gersonildon Tavares da Silva. Glaucio Vinícius de Souza Alves. José Pereira da Silva. Isabela Domingos da Silva. Vanusa Silveira de Souza Mon. Wellington Faustino de Melo da Silva. Desculpa, está aqui. Ercília. Ela ainda é da outra lista, ainda vai chamar. Iargo Taglia de Medeiros. Curso de Filosofia, bacharelado. Alain Vitor Araújo Xavier. Antônio Petronildo dos Santos Lima. Cláudio Pereira de Lima. Ednei José Farias de Araújo. Eduardo Ferreira do Nascimento. Francialisson Berto Camelo Diniz. Ercília Batista Costa Neta. Pedro de Sá Torres Barbosa. Rogério Galdino Trindade. Rogério Gomes de Amorim. Solange de Andrade Nascimento. Todos foram chamados de filosofia. Curso de licenciatura em História. Alcemir Fernandes da Silva. Alex Ian Monteiro de Oliveira. Cássio Giovanni da Silva. Diego Ali Pereira Leite. Diego Amorim Novaes. Élida Regina Silva de Lima.
Elisandra Maria Costa Dias. Eleonara de Brito Lira Targino. Jéssica Ellen dos Santos Araújo. José Estrela de Abrantes Silva. José Wellington de Lima Silva. Juliana da Silva Barros. Larissa de Almeida Nóbrega. Luiz Araújo Ramos Neto. Paula Tamires Veríssimo da Silva. Rana de Pádua Barbosa Falcão de Albuquerque. E Sérvio Túlio Leite Rocha. Vitor Albuquerque Santos. Valdemar Luiz da Silva Neto. Todos foram chamados? Neste momento, convidamos a todos os presentes para, de pé, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
declaro instalados os trabalhos dessa sessão solene de outorga de grau aos concluintes e às concluintes dos cursos de Ciências Sociais, Comunicação e Mídias Digitais, Filosofia e História, do período 2018.1, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. Neste momento, gostaríamos de convidar a oradora geral das turmas concluintes, a aluna do curso de História, Jéssica Ellen dos Santos Araújo, para proferir o discurso em seu nome e dos demais concluintes. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os professores e coordenadores dos cursos que estão presentes nessa solenidade do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Os amigos e familiares que compartilham com muita alegria e satisfação uma das nossas primeiras conquistas. E especialmente gostaria de cumprimentar os formandos dos cursos de Ciências Sociais, Comunicação e Mídias Digitais, Filosofia e História. Todas as conquistas começam com o simples ato de acreditar que elas são possíveis. Nós um dia acreditamos e este é o nosso momento. Me sinto muito honrada nesta noite por estar representando cada um de vocês, formandos dos cursos de Ciências Sociais, Comunicação e Mídias Digitais, Filosofia e principalmente História. Não pretendo me aprofundar aqui em aspectos específicos de cada ciência e nem nas implicações desses profissionais do mundo lá fora. Minhas palavras serão breves e simples, pois tenho por finalidade refletir acerca do sentimento de emoção e euforia que é comum a cada um de nós nessa noite. Mesmo que pareça clichê, é importante ressaltar a relevância dessa cerimônia para os professores e coordenadores dos respectivos cursos do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Este momento refere-se à culminância e aos resultados de todo o empenho, esforço e dedicação que foi produzido por vocês durante todos os nossos encontros. Agradeço de forma muito especial ao Departamento de História e ao seu excelente corpo docente. Essa solenidade também é muito importante para os amigos e familiares, pois o sentimento que brota em seus corações são de orgulho e inspiração. Eles foram quem nos viram estudando durante madrugadas e finais de semana. Eles perceberam nossas incertezas e dificuldades ao longo dessa trajetória e também foram eles que sempre nos ofereceram apoio e força para persistir nessa empreitada. Mesmo sabendo que minhas palavras serão insuficientes, gostaria de agradecer a todos os amigos e familiares que estão aqui presentes. Para nós, formandos, essa cerimônia não é uma mera formalidade que precisa ser cumprida, pois ela representa o resultado de nossas conquistas e resistências. Neste momento, estamos encerrando um importante ciclo em nossas vidas. Para alguns, essa é a concretização de um sonho que foi nutrido ainda na infância, através da criatividade de muitas brincadeiras de criança. Para outros, esse momento é apenas mais um passo para a realização de um projeto maior, o anseio de se tornar um doutor condecorado ou uma grande referência nacional em sua área de pesquisa e atuação. Não importa como você chegou aqui, se você hesitou em sua jornada, se falhou ou vacilou, o importante é que você resistiu. Este é o seu momento, este é o nosso momento de destaque. Para que essa ocasião pudesse acontecer, muitos desafios foram travados individualmente e começaram, sobretudo, na educação básica. Foi lá que demos os nossos primeiros passos numa vida de estudos e disciplina, que sentimos as nossas primeiras frustrações pessoais e sociais, e também foi lá que traçamos os sonhos que hoje estamos concretizando. De forma muito modesta, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos auxiliaram durante este estágio de nossas vidas e que nos incentivaram a continuar nessa jornada. Professores, diretores, familiares, colegas e amigos, muito obrigada. A chegada até aqui certamente não foi fácil. Alguns dos muitos formandos que estão presentes nessa cerimônia são os primeiros de sua família e de uma nova geração a concluírem o ensino superior numa universidade pública. E posso afirmar com orgulho que me encaixo nessa categoria. Essa aquisição foi fruto de muito esforço e empenho, pois dificuldades existiram e sempre vão existir.
Logo, desejo que, assim como nós, formandos do período de 2018.1, outras pessoas também possam ter a oportunidade de ingressar no ensino superior e ter acesso a mecanismos que o auxiliem e o incentivem a permanecer nessa empreitada. Durante o nosso desenvolvimento acadêmico, sofremos muitos impactos que foram produzidos, sobretudo, pela coerção moral e intelectual que envolve as inúmeras facetas da vida universitária. O corpo adoece quando a mente não consegue acompanhar o devido ritmo. Quem aqui não conhece alguém que adquiriu transtornos mentais devido ao estresse, o cansaço e a junção de muitos outros elementos? O resultado disso pode ser identificado através de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, etc. Quero deixar claro que, ao comentar essas coisas aqui, eu tenho a finalidade de ressaltar a nossa importância, formandos. Enquanto estudantes que não possuem vínculo empregatício e, em compensação, muitos gastos, temos que lidar diariamente com as dificuldades que se apresentam, financeira, psicológica, social e emocional. Isso sem falar daqueles que exercem duplos papéis, ou seja, o de estudante e de prestador de serviço. Alguém me disse certa vez que a juventude e a mocidade não possuem problemas e frustrações. Certamente essa pessoa não estava levando em consideração tudo o que eu já lhes afirmei nesta noite. Por exemplo, as condições econômicas contribuem indubitavelmente para o processo de formação. Quantos de nós não tivemos de contar as moedinhas para tirar as xerox dos textos e das leituras das próximas aulas? Quantos tiveram de escolher entre um lanchinho na hora do intervalo ou guardar o restante dos trocados para um outro momento? Quantos não tiveram de se submeter às inconcebíveis filas do restaurante universitário para poder almoçar ou jantar porque não tinham outra opção? É claro que essa não é uma realidade geral. Eu não quero me equivocar, mas creio que seja de uma maioria significativa. Dessa forma, eu gostaria de relembrar a comunidade acadêmica, sobretudo as ilustres autoridades nesse recinto, acerca da importância da empatia no processo de ensino e aprendizagem e dos programas e projetos sociais que contribuíram de forma direta ou indireta para a formação de muitos de nós. Para alguns, a permanência nesta instituição e consecutiva conclusão de curso ocorreu através desses programas sociais, como o PIBID, o PIBIC, o PROLICEM, o PROBEX e tantos outros. Essa cerimônia, ela abrange 4 cursos da área de ciências humanas, cada um com metodologia e objetivos de pesquisa muito próprios. As ciências sociais buscam analisar e estudar a organização e o desenvolvimento das sociedades e suas respectivas culturas. A filosofia investiga e questiona a natureza do universo, do homem e dos fatos através da representação de grandes correntes de pensamento, como a metafísica, a ética e a moral e a filosofia política. Comunicação em mídias digitais, de forma muito atual, busca interagir e produzir conhecimento através das redes sociais e das novas tecnologias. Enquanto a história, ela investiga as ações e representações do homem ao longo do tempo. Como eu disse anteriormente, cada uma possui especificidades que não cabe a mim neste momento analisar. Eu quero apenas refletir juntamente com vocês acerca de alguns elementos que compartilhamos em comum. Mesmo apresentando diferenças em relação à metodologia empregada na análise científica, cada uma dessas ciências procura desvendar as complexidades da sociedade humana. Ou seja, o objeto de estudo das ciências sociais, filosofia, história e comunicação em mídias digitais é certamente a condição humana, através do pensamento e de suas produções. Então, é importante ressaltar essa questão nesse momento tão especial, pois acredito que precisamos entender que o processo de formação que durou cerca de 4 a 5 anos e que hoje está se encerrando, não se limita ou se restringe à atuação profissional que iremos desenvolver dentro do mercado de trabalho. Ela vai muito além. Formandos, a partir de hoje, temos responsabilidades explícitas para com a sociedade, pois tudo que envolve o homem, seu pensamento e a atuação diz respeito à nossa ciência, as ciências humanas. Um certo professor disse uma vez que, numa reunião familiar, alguém o questionou acerca da função e de seu papel enquanto historiador e professor de história no ensino superior, pois, ao que parece, a pessoa que o questionou não entendia a importância de sua formação profissional e social. Digo-lhes isto
para que ninguém faça com vocês o mesmo que fez com ele, colocar a sua formação e habilitação no lugar de inferioridade. E se o fizerem, que estejamos preparados para dar testemunho e resposta acerca de seus deveres e atribuições sociais. Para além das dificuldades que enfrentamos durante a trajetória acadêmica, vale a pena relembrar também dos bons momentos que vivenciamos de forma individual e coletiva. Nesta instituição, adquirimos novos colegas, que aos poucos tornaram-se grandes amigos. Com eles, compartilhamos muitas histórias, cheias de tristeza, alegria e muito debate. Quem não lembra dos encontros na graminha do CCHLA ou na Praça do CE? Das conversas engraçadas no meio da aula, das primeiras apresentações orais que eram repletas de nervosismo e insegurança, ou da primeira saída que planejávamos nas férias para além destes muros. Espero que, independentemente das implicações do tempo e da correria da vida, alguns permaneçam. Nesta instituição, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas únicas, como professores singulares e preocupados com nossa formação, além de servidores insubstituíveis que irão deixar saudade. É importante destacar que alguns docentes se permitiram nos conhecer um pouquinho mais de perto, sem as formalidades exigidas pelas patentes acadêmicas, o que possibilitou a construção de uma relação de afeto e respeito mútuo. É importante também salientar que esta instituição também foi palco de muitos encontros românticos. Aliás, existem alguns casais presentes aqui nesta noite que se conheceram por meio da universidade ou que fizeram dela o local de seu primeiro encontro. Muitas experiências foram vivenciadas dentro desses muros, boas e ruins. É impossível enumerá-las aqui, neste discurso, que a priori prometi que seria breve e simples. Confesso que sentirei saudades. E sei que vocês também irão sentir. Saudade das aulas, inclusive as mais chatas e complicadas. Saudade dos docentes, em especial aqueles que romperam com a tradicional relação professor-aluno. Saudade do ambiente, da sua cor, do seu cheiro e do seu movimento. Entre nós ficará a lembrança de nossos encontros e desencontros, lutas e decepções. Todavia, também fica a certeza de que cada um de nós contribuiu para o crescimento do outro. Por fim, além de nos fazer refletir sobre as nossas próprias trajetórias enquanto alunos ao longo destes anos, essa cerimônia simboliza não apenas o encerramento de um ciclo, mas o início de outro, uma nova fase, um novo começo, uma nova chance de crescermos como seres humanos, de exercermos a empatia, o bem ao próximo por meio do nosso ofício profissional, levando sempre conosco as inúmeras experiências que aqui adquirimos. Diante de tudo o que aqui falei, só me resta desejar, de forma profundamente sincera, a todos os que estão aqui se formando, que sejam imensamente felizes e realizados durante os anos que virão. Que as boas experiências vivenciadas aqui, bem como as muitas lições aprendidas nessa universidade, não sejam jamais esquecidas. Que a gratidão esteja sempre presente, que o amor ao próximo nos guie e que possamos, dessa forma, contribuir através das nossas vidas para a construção de um lugar melhor para se viver. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o professor Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, vice-diretor do CCHLA, para saudar os formandos e, posteriormente, anunciar o paraninfo das turmas concluintes. Boa noite a todas e todos, concluintes, familiares, amigos, amigas, parentes em geral. Queria, obviamente, depois de um bonito, emocionante discurso, isso da nossa concluinte,
parabéns, né, pelo discurso, acho que tocou a todos. Né, desejar primeiro, né, os parabéns, claro, saudar, né, todos vocês que concluem, né, agora esse curso, obviamente em nome, nessa saudação do CCHLA, né, isso em nome da UFPB, né, de todos os nossos docentes, né, nossos técnicos. Né, isso, obviamente, né, como também, né, bem lembrou, né, já a nossa concluinte, né, nós somos a universidade e, portanto, né, nosso papel é articular ensino com pesquisa e extensão. Né, nesse sentido, portanto, né, esse, de fato, é o momento, não é, principal da nossa universidade, um momento muito importante, não é, isso para a nossa universidade. Agradecer, obviamente, portanto, também a vocês, concluintes, não é, por terem feito a opção pela UFPB. Não é, isso existem, não é, várias outras universidades, não é, isso pelo país, pelo Estado. Não é, o fato de terem escolhido a UFPB não é apenas, não é, eu acho que é um reconhecimento, não é, isso da nossa universidade, mas também para nós é um motivo, sim, de orgulho, de alegria. Não é, e que bom que vocês estão agora, não é, concluindo, não é, esse curso. Obviamente, eu queria desejar para todos e para todas sucesso, não é isso, na sua vida profissional, que realizem, obviamente, seus sonhos, mas também gostaria de fazer um pedido. Não é? Essa universidade é uma universidade pública, não é? Essa é uma universidade federal pública, não é isso, que tem seu funcionamento, obviamente, garantido, né, pela nossa Constituição Federal de 88, não é isso, e que cresceu muito nos últimos anos, obviamente, dentro, não é isso, de um ambiente democrático e, sobretudo, no ambiente, eu diria, de democratização do acesso à educação. Né, também, mais uma vez, pegando aqui uma carona, né, no discurso da nossa concluinte, não é, várias pessoas, não é, isso, tiveram oportunidade nos últimos anos de ingressar, não é, nessas universidades como pela primeira vez nas suas famílias. Não é, isso, ela própria disse, não é, que está vivendo isso. E sim, não é, precisamos que essas pessoas continuem chegando à universidade e continuem tendo condições de concluir, não é, os seus cursos e, obviamente, não é, retornar para a sociedade, não é, e dar, não é, sua contribuição profissional à sociedade. Sabemos, obviamente, como também, mais uma vez, ela bem lembrou, não é, que concluir não é fácil. Não é, isso precisamos, não é, e precisa não apenas de dedicação pessoal, mas sim de apoio institucional, não é, inclusive com não só apenas políticas de permanência, mas políticas de incentivo, não é, só a pesquisa, a extensão e a lista de atividades, né, de pesquisa, de extensão, não é, e também de assistência estudantil que nós temos nas universidades federais públicas do Brasil é grande, não é importante, não é, e é fundamental que continuem, não é, que se preservem, porque sim, sabemos todos da função social, não é, que essas universidades públicas federais cumprem. Não é? Então, o pedido que eu queria fazer a vocês, concluintes, não é, que na sua carreira, não é, assumam como seu esse compromisso, não é, com a universidade pública, né, com a defesa da universidade pública, não é, da importância que ela teve para a vida de vocês e que tem para a nossa sociedade como um todo, para a democratização da nossa sociedade e, obviamente, não é, para o avanço científico, não é, para o avanço tecnológico, para as atividades de extensão as mais diversas. Certo? Concluindo, eu queria, obviamente, apresentar, não é, isso, o nosso paraninfo geral, não é, o professor Giuseppe Tosi, não é, que é professor do Departamento de Filosofia, mas também da pós-graduação em Filosofia e da pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. Não é, Tosi é também um dos decanos, né, do nosso centro, não é, ou seja, um dos professores que há mais tempo, não é, está aqui contribuindo, não é, com o nosso centro particularmente. Não é, o professor Tosi é um italiano, naturalizado brasileiro, não é, isso, que tem formação em filosofia, não é, na Itália, e muito jovem, não é, junto com a sua companheira, né, que companheira toda a vida, até hoje estão juntos, eles vieram aqui para a Paraíba, não é, para Guarabira, no final dos anos 70, início dos anos 80, não é, atuar junto às pastorais sociais, não é, na época, sob a liderança do então arcebispo de Guarabira, Dom Marcelo Pinto Carvalheira, não é, e aí, nesse sentido, atuaram, não é, junto a comunidades de toda a região do Brejo Paraibano, né, na linha da educação popular, não é, particularmente
trabalhadores e trabalhadoras rurais daquela região, né? Posteriormente, o professor Tosi fez o mestrado dele hoje o FCG, né? Mas na época o FPB Campus 2, né? Em Campina Grande, Sociologia Rural, né? E depois fez doutorado e pós-doutorado na Itália, e muito nos orgulha aqui por ser não só, né, um filósofo da política, digamos assim, mas um bravo, digamos assim, lutador e pensador, não é, dos direitos humanos, da democracia, não é, aqui no país e, obviamente, no mundo. Não é? Então, dito isso, quero desejar meu boa noite a todos e todas e continuemos a solenidade. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço as palavras do professor Rodrigo, só que ele esqueceu a honraria mais importante que eu recebi na minha vida, que eu recebi nessa sala, nessa reitoria, que foi o título de cidadão paraibano, que a Assembleia Legislativa me deu com muita honra e que me comove. E eu sempre digo o seguinte, que se os paraibanos que vão para a Itália fossem recebidos com o carinho e o afeto que eu fui recebido aqui na Paraíba, o mundo seria muito, muito melhor. Então eu tenho essa dívida enorme com a universidade, com o povo paraibano, com o povo brasileiro, que me acolheu de braços abertos, e esta honra também de pronunciar o discurso panegírico hoje nessa cerimônia. Eu sei quanto trabalho e quanto esforço custou para vocês chegar até aqui. Sabemos também quantos colegas de vocês não concluíram o curso. Esse é um dos nossos problemas que temos que enfrentar, né? Sabemos também quantos esforços que as famílias fizeram para vocês poderem ter um diploma, e que hoje recebe com muito orgulho a diplomação, a titulação dos seus filhos, encerrando assim um ciclo, como disse a oradora, e abrindo outro ciclo, que é enfrentar os desafios da vida e da sociedade. O tema que eu queria desenvolver hoje é um tema chamado da relação entre civilização e barbárie. Eu vou pegar um pouco de longe, depois a gente chega à nossa cerimônia. Há duas maneiras de entender a relação entre civilização e barbárie. Duas maneiras bastante distintas e antagônicas, como sabem os que estudam filosofia, história, ciências sociais, mídias digitais, os estudantes aqui presentes. A primeira maneira, no primeiro sentido, civilização é colocada em antítese e contraposição à barbárie, sendo a primeira o polo positivo e o segundo o polo negativo. Pensamos, por exemplo, no modelo naturalista e contratualista de Hobbes, para o qual a civilização é a saída através do pacto social do estado de natureza, um estado que Hobbes define como um estado em que a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Nesse estado de natureza não pode haver progresso e civilização, por isso é preciso sair dele, como já dizia também o grande filósofo alemão Hegel. Neste sentido, a civilização é um processo emancipatório que supera a barbárie, como, por exemplo,
que talvez os historiadores conheceram, o grande e o belíssimo livro de Norbert Elias, O Processo Civilizatório, que mostra como durante séculos a humanidade progrediu disciplinando a violência, disciplinando os costumes e criando assim um estado mais civilizado que saía da barbárie. Esta é uma maneira de entender a relação entre civilização e barbárie, mas a outra leitura, que é bastante diferente, em que os dois termos não são dissociados, mas incluídos em um único processo em que a barbárie é constitutiva da própria civilização. Essa concepção, como vocês, os historiadores, conhecem muito bem, está naquele ensaio sobre o conceito de história do filósofo alemão Walter Benjamin, que diz essa frase bastante famosa: nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um monumento de barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não é tampouco o processo de transmissão da cultura. Então, nesse sentido, Benjamin situa a barbárie no interior da própria cultura e da própria civilização. Sempre penso nessa frase quando admiro os grandes monumentos deixados pelas histórias, pelas grandes civilizações, as pirâmides, os estádios, os coliseus, as estradas, os engenhos. Quanto suor, quantas lágrimas, quantas mortes, quantas guerras, quantos sofrimentos, porque a humanidade até hoje não encontrou uma solução pacífica aos conflitos, mas continua convivendo com a violência do homem sobre o homem e do homem sobre a natureza. E, de certa forma, parece que nós não chegamos, e não sei se chegaremos um dia, a uma história verdadeiramente humana, em que a violência, a guerra seja eliminada, a exploração do homem sobre outro homem seja eliminada, ou pelo menos seja controlada pelo Estado. Podemos dar vários exemplos. Pensamos na Europa, ao que ocorreu entre as duas guerras mundiais, aos totalitarismos de esquerda e de direita, aos milhões de mortos, ao genocídio dos hebreus e dos povos inferiores, à bomba atômica que ameaça a destruição da humanidade inteira. Tudo isso aconteceu na civilizada Europa, no coração da civilizada Europa, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, que foram o berço da revolução científica, política, artística, que criaram grandes civilizações e, ao mesmo tempo, criaram as forças mais destrutivas conhecidas na história humana. Pensamos também o processo de colonização do Brasil, da América Latina, e pensamos, infelizmente, a violência que ainda assola o nosso país. E assim poderíamos continuar nessa discussão, mas vamos voltar ao objeto da nossa cerimônia. O que tem a ver, então, essa relação civilização e barbárie com a formatura dos historiadores, dos filósofos, dos cientistas sociais, dos operadores, dos comunicadores e mídias digitais? Tem muito a ver. Primeiro, porque precisamos conhecer e frequentar essa história, não deixar cair no esquecimento, porque quem esquece o que aconteceu é destinado a repetir os erros do passado. Segundo, porque, como dizia o filósofo italiano Benedetto Croce, toda história é história contemporânea. Somos nós, os vivos, que contamos essa história.
a partir dos nossos problemas, das nossas questões, a um constante debate interpretativo sobre a história que precisamos enfrentar. Basta pensar agora nesse momento político em que, sobre a ditadura militar brasileira, que não é mais chamada de ditadura, mas de movimento, que se deve comemorar e não condenar, que os torturadores de ontem se tornam os heróis de hoje. Terceiro, porque estamos aqui nessa cerimônia para assumir solenemente um compromisso de que atuaremos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade como profissionais e como cidadãos para diminuir a violência e criar uma sociedade mais solidária, mais justa, mais humana, um Brasil melhor, que desenvolva os seus lados solidários, generosos, tolerantes, cordiais, que nós todos conhecemos. A universidade forma profissionais e cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. Esse é o compromisso solene que nós todos, professores, alunos e funcionários, estamos assumindo diante das nossas famílias, diante da sociedade, diante do nosso país, que vai entrar em um período difícil na atual conjuntura política e social. Vocês, historiadores, terão muito trabalho para resgatar a memória e a verdade histórica contra aqueles que querem negá-la. Vocês, cientistas políticos, terão muito trabalho para identificar as causas da violência que assola o nosso país e atinge os mais pobres e vulneráveis. Vocês, nós, os filósofos, para enfrentar a batalha ideológica em defesa da democracia e dos direitos humanos. Vocês, comunicadores e mídias digitais, para combater as manipulações da opinião pública. Precisamos, e fomos formados para isso, né, todos, estar preparados para um embate ideológico sem cair na tentação de fazer da cátedra um palanque político ou um púlpito religioso, mas também sem a ilusão de uma neutralidade impossível, garantindo o pluralismo ideológico, o debate das ideias e os valores da democracia e dos direitos humanos, que são os alicerces da nossa Constituição Cidadã de 1988 e do nosso Pacto Social. Por isso, peço venha à mesa para convidar 2 alunos para ler um texto que eu escrevi sobre direitos humanos, que me parece que tem a ver com essa discussão. Então, convido a Juliana de História e o Ednei de Filosofia para vir aqui e ler alguns trechos desse texto sobre direitos humanos, que é o tema que eu trabalho há 30 anos aqui na universidade, que me parece hoje é um momento importante para relembrar isso. Boa noite a todos. Os direitos humanos, uma conquista civilizatória. Será que os direitos humanos só defendem bandidos? Que os direitos humanos só valem para os homens direitos? Que bandido bom é bandido morto? Que os direitos humanos só defendem quem não presta? Será que isso é verdade ou é mentira? É mito ou realidade? Para responder, vamos ver mais de perto o que são os direitos humanos. Os direitos humanos não são de esquerda ou de direita. São os alicerces da nossa Constituição e do nosso Pacto Social. É o padrão mínimo de uma convivência civilizada. Sem os direitos humanos, voltamos à barbárie do estado de natureza. A sociedade vira uma selva. Os direitos humanos defendem a todos e todas. Os direitos humanos defendem sim os bandidos, porque o bandido perde a liberdade, mas não a dignidade.
e o tratamento que recebe nas prisões e masmorras brasileiras é indigno de qualquer ser humano e não faz ninguém ficar melhor. Os direitos humanos defendem um tratamento digno para os presos, com oferta de oportunidade de trabalho, de estudo e de reeducação. Deixar o sistema penitenciário como está, ou aumentar ainda mais a quantidade de presos, significa incentivar o crime. Os direitos humanos defendem os policiais, porque a polícia é defensora dos direitos humanos. Defende a vida, a liberdade, a prosperidade, o direito de ir e vir de todos os cidadãos. É um absurdo colocar a polícia contra os direitos humanos. O direito à segurança é um direito fundamental, e a polícia, assim como a sociedade, é responsável por esse direito, como afirma a Constituição. Os direitos humanos defendem o direito de todos os trabalhadores a um trabalho decente, contra a condição de trabalho e de salário aviltante, indignas e semelhante à escravidão. Os direitos humanos defendem os direitos das mulheres à vida, ao trabalho, à saúde, à educação, à paridade de tratamento no trabalho, na família e na sociedade. Os direitos humanos são contra os feminicídios, a violência doméstica, o assédio sexual e todas as formas de violência e de discriminação contra as mulheres. Os direitos humanos defendem os direitos da população LGBT a viver livremente a própria sexualidade e orientação sexual, que não é opção, mas uma condição de vida que sempre existiu e que deve ser repetida. São contra o assassinato e a violência contra homossexuais, lésbicas, transvestis e transgêneros. Os direitos humanos defendem a liberdade de religião dentro de um Estado laico. O Estado não tem religião, a religião é um assunto privado. As igrejas devem respeitar as leis do Estado e não podem perseguir outras religiões, ou impor suas ideias e comportamentos às outras religiões ou a quem não tem religião. Os direitos humanos defendem a tolerância religiosa como uma grande conquista civilizatória da humanidade contra o fanatismo e o fundamentalismo religioso. Os direitos humanos defendem o ensino público, universal e gratuito como uma das principais ferramentas da ascensão social, para formar pessoas para o mercado de trabalho e para formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, educando-os para a tolerância, a solidariedade, a paz, os valores democráticos. A educação em e para os direitos humanos deve ser a base de toda a formação, desde o ensino fundamental até o ensino superior, como determina nosso Conselho Nacional de Educação. Os direitos humanos defendem os programas sociais de renda mínima e as ações afirmativas como instrumentos para permitir uma equalização das oportunidades para todos os cidadãos brasileiros sem distinção, tão essencial em um país tão desigual como o nosso. Os direitos humanos defendem a liberdade de ensino dos nossos professores, dentro dos limites ditados pela lei, para eles como para todos os cidadãos, sem pressões ou censura ou intimidação. O pluralismo ideológico é a base de uma formação que respeita os outros e as diferenças. Os direitos humanos defendem a família nas suas diversas maneiras de ser e defendem o apoio do Estado para que toda família tenha as condições mínimas para crescer e educar os seus filhos, para que nenhuma família brasileira passe fome e necessidade. Os direitos humanos defendem a população indígena e negra e os seus territórios, culturas e identidades. Os direitos humanos defendem a reforma agrária através de uma redistribuição da terra, defendem a demarcação das terras indígenas para proteger suas culturas e o patrimônio natural de todos. Defende a demarcação de terras e o respeito à cultura dos quilombolas, herança da luta e da resistência dos escravizados do Brasil.
Os direitos humanos só prosperam em um ambiente democrático. Não há democracia sem direitos humanos e não há direitos humanos sem democracia. Defender a democracia significa defender a vontade da maioria, mas também os direitos das minorias. Sem isso, a democracia se torna uma tirania da maioria. Democracia significa soberania popular, separação dos pobres, liberdade de expressão e de formação das associações e partidos, liberdade de votar e ser votado, subordinação do poder político e militar ao poder civil. Democracia é a administração dos conflitos, sem recorrer à violência, ou recorrendo à violência legítima do Estado, exercida nos limites das nossas leis. Os direitos humanos são contra as ditaduras, os estados autoritários ou totalitários que violam os princípios básicos do Estado de Direito, promovem a tortura e consideram o adversário político como um inimigo a ser exterminado. Os direitos humanos defendem o meio ambiente, a proteção dos recursos naturais, uma proteção ecologicamente sustentável diante das ameaças à sobrevivência da vida humana e animal na Terra. Os direitos humanos são frutos de um longo processo histórico de lutas, revoluções, guerras, conflitos que convenceram a humanidade a adotá-los como padrão civilizatório. Eles reúnem o que há de melhor na história da humanidade: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A liberdade civil e política é a herança do liberalismo político, deixado pelas revoluções burguesas contra o absolutismo monárquico. É o sistema econômico feudal e o sistema econômico feudal. A igualdade social e econômica e a herança das revoluções socialistas contra a exploração capitalista. E a fraternidade e a herança do cristianismo social, que ensina que todo humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e que em todos, inclusive os mais desprezíveis, há uma centelha divina, o que lhe confere uma dignidade própria. Os direitos humanos são uma secularização do cristianismo, ou seja, uma tradução em termos laicos e racionalistas dos princípios teológicos cristãos, como também de outras religiões do mundo inteiro. Dizer-se cristão e ser contra os direitos humanos é algo incompatível. Pregar o evangelho e estimular o ódio e a violência é algo compatível. O evangelho é uma doutrina de paz e de amor, e não de ódio e de violência. O evangelho prega o desarmamento dos corações e das mentes e o amor ao próximo. Os direitos humanos não são facultativos, fazem parte das obrigações éticas, jurídicas e políticas que todo cidadão brasileiro deve respeitar. Ao chegar até aqui, todos percebemos, então, o quanto é um absurdo afirmar que os direitos humanos só defendem bandidos, que os direitos humanos só valem para os humanos direitos, que bandido bom é bandido morto, que os direitos humanos só defendem quem não presta. Quantas falácias e mentiras! Os direitos humanos protegem todos os cidadãos brasileiros, nos limites do direito básico e fundamental. Eles são universais, são para todos ou para ninguém, sem exceção. Todos sabem que o Brasil vive uma grande crise econômica, política e ética. Mas não vamos sair desta crise com menos, mas com mais direitos humanos. Não com menos, mas com mais democracia. Não com ódio e violência, mas com paz e tolerância, para se tornar uma sociedade mais justa e solidária. Estes princípios deveriam ser óbvios para todos e ensinados desde pequeno pela família, a escola, os partidos, os meios de comunicação.
No entanto, no Brasil há uma campanha permanente de difamação, descrédito e desinformação contra os direitos humanos, ao ponto de uma recente pesquisa do IPSOS sobre a percepção dos direitos humanos em 28 países do mundo, o Brasil está no topo da lista. É o país onde mais de 60% da população acredita que os direitos humanos defendem pessoas e grupos sociais que não merecem ser protegidos. Direitos humanos ou barbárie. Professor José Pitosi. Queria agradecer ao professor Giuseppe Tosi pelo belíssimo discurso e ao belíssimo texto que os alunos acabaram de ler. Muito obrigado, professor. Neste momento, gostaríamos de convidar os juramentistas dos cursos. Primeiramente, o juramentista do curso de Filosofia e juramentista geral das turmas concluintes, o aluno Pedro de Sá Torres Barbosa. A juramentista do curso de Ciências Sociais, Jamerson Bezerra Lucena. Juramentista do curso de Comunicação em Mídias Digitais, Matheus Beltrão de Leon. E juramentista do curso de História, Alex Ian Monteiro de Oliveira. Então, o estudante Pedro de Sá Torres Barbosa irá proferir o juramento de compromisso profissional em nome de todas as turmas concluintes. Prometo. Por favor, fiquem de pé, por favor. Todo mundo. Estender a mão direita. Prometo honrar os ensinamentos dos meus mestres e o nome da minha universidade. Por favor, respondam. Prometo honrar. Ser fiel aos princípios da moral e da ética profissional. Contribuir para o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia. Exercer minha prática profissional dentro dos princípios da democracia em favor da liberdade e da igualdade. Colaborar, através do exercício da minha profissão, para a construção de uma sociedade no qual possamos viver com dignidade. Assim prometo.
Neste momento, realizaremos a entrega dos prêmios de Laurea Acadêmica Destaque da Graduação, concedidos aos estudantes concluintes que apresentaram o melhor desempenho acadêmico nos cursos de graduação aqui presentes. Para realizar a entrega das Laureas Acadêmicas do curso de Ciências Sociais, convidamos o professor Terence Mulhall. Ciências Sociais, bacharelado. Convidamos Núbia Guedes de Barros Ferreira. Curso de Ciências Sociais, bacharelado. Convidamos José Mauro de Pontes Pompeu. Tirou o capel. Parabéns. Curso de Ciências Sociais, licenciatura. Convidamos Janaína Correia Lucas. Para realizar a entrega das laureas acadêmicas do curso de Comunicação em Mídias Digitais, convidamos o professor Bertrand de Souza Lira. Convidamos o aluno Ramon Paulino de Lima. Gostaríamos de convidar Bárbara Bianca Araújo Barrufini Giglio.
Gostaríamos de convidar também Haroldo de Carvalho Chagas Júnior. Para realizar a entrega das laureas acadêmicas do curso de Filosofia, convidamos o professor Gilfranco Lucena dos Santos. De Filosofia não tem. Para realizar a entrega das laureas acadêmicas do curso de História, convidamos o professor Martinho Guedes dos Santos Neto. Gostaríamos de convidar Elisandra Maria Costa Dias. Gostaríamos de convidar Paula Tamires Veríssimo da Silva. E gostaríamos de convidar Eleonara de Brito Lira Targino. Daremos início agora ao nosso ato final, que é a imposição do grau acadêmico. Então, gostaríamos de convidar os seguintes representantes que irão receber o grau acadêmico. Representando o curso de Ciências Sociais, convidamos Fernanda Ribeiro Barbosa. Representando o curso de Comunicação em Mídias Digitais, convidamos Gabriela Maria Soares Fernandes. Representando o curso de Filosofia, convidamos Ana Carolina Andrade e Silva. E a representante do curso de História, que será a representante geral das turmas concluintes, Paula Tamires Veríssimo da Silva.
Eu, Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, vice-diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, em nome do Governo da República Federativa do Brasil, com os poderes que me são conferidos de acordo com as leis vigentes, concedo o grau de licenciado aos concluintes dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História e o grau de bacharelado aos concluintes dos cursos de Ciências Sociais, Comunicação e Mídias Digitais e Filosofia, através de seus representantes, a fim de que possam exercer a profissão de acordo com as prerrogativas asseguradas por lei. Assim o concedo. Agora vem você. Ciências Sociais. Assim o concedo. Comunicação e Mídias Digitais. Assim o concedo. Filosofia. Assim o concedo. Agradeço a presença de todos e todas, e declaro encerrada essa solenidade de colação de grau. Boa noite.